meus amores! Pra quem ainda não me acompanha nas redes sociais, o meu Instagram é @VitoriaPortes e hoje a gente veio falar sobre uma das peças mais necessárias, mais indispensáveis do armário de qualquer mulher, seja ela com 14 anos ou com 80, 90. Que é o blazer. A gente tá entrando agora na época de sale, nessa época de liquidação, onde as marcas estão cortando os preços reais e a gente sai igual doida aí fazendo várias compras, mas algumas já estão super inteligentes e já estão ligadas que alguns investimentos valem mais a pena do que outros. E essa época, gente, do ano, ela é perfeita para quem quer investir naquelas peças base, aquelas peças que vão servir realmente aí de alicerce pra gente começar a construir o nosso armário. A camisa branca, o blazer, a calça preta, a calça jeans. Essa é a época perfeita pra gente juntar uma gordurinha a mais e fazer um investimento um pouco mais alto em uma peça com mais qualidade. Às vezes nem tão alto assim. E hoje eu resolvi gravar esse vídeo pra vocês pra mostrar alguns pontos que a gente tem que levar em consideração quando a gente for escolher o nosso blazer. Porque muitas de vocês chegam aqui no canal pedindo dicas, informações pra escolher peças que deixem vocês elegantes e não se atentam que a peça em si tem papel fundamental nesse resultado mais chique, mais empoderado que a gente quer. E alguns pontos são fundamentais na hora da gente escolher o nosso blazer, seja ele um blazer de fast fashion ou de uma loja um pouco mais cara, com um valor um pouco mais alto. Um desses pontos principais é o franzido. A costura do nosso blazer, ela fica muito aparente, porque ela tem várias costuras. Tem nos punhos, tem na parte de trás, tem na parte lateral, tem aqui no colarinho. Então a gente tem que levar em consideração para não escolher aqueles blazers que tenham franzidos, que tenham aquele tecido que ele não casa um lado do tecido com o outro perfeitamente, que ele traz algumas rugas, algumas ranhuras ali que vão ficar aparente e não vão fazer com que essa peça tenha um caimento perfeito. Mas aí vocês vão falar, ai Vi, mas só as marcas super caras elas têm esse tipo de caimento, esse tipo de corte, de costura, por isso que elas custam esse valor. Mentira, gente. Eu tenho o blazer da Lilis, por exemplo, que é uma marca um pouco mais cara, da Maracujá, que é uma marca que tem um valor agregado maior, e tem o blazer da Renner. E os dois blazers têm o mesmo corte. É só a gente saber escolher. Esse que eu tô vestindo hoje, por exemplo, é da Renner e eu adoro ele porque ele faz essa casa de tecidos, essa casa da costura muito bem. Ele não é aquela parte que vem tudo enrugadinho, então ele não entrega que é uma peça barata, então não entrega que é uma peça de departamento, porque realmente tem isso, tem os detalhes, ele tem esses cortes que valorizam muito mais a peça. Outro ponto que a gente tem que escolher é saber se a gente quer um blazer que seja acinturado ou um blazer com um corte um pouco mais reto. Qual é a principal diferença entre os dois? É o estilo que vocês vão querer passar. Quando vocês forem utilizar um blazer com um corte mais reto, vocês vão ter que utilizar blusas, consequentemente, que sejam mais coladas no corpo de vocês, porque esse blazer ele vai ficar um pouco mais amplo no corpo de vocês, e se vocês utilizarem uma blusa mais ampla, não vai ficar tão legal assim, quanto se vocês estiverem utilizando um blazer acinturado, aí sim fica mais tranquilo. A gente pode utilizar uma blusa um pouco mais longuinha, porque o blazer em si já vai dar essa acinturada. E como que a gente vê isso? Pela parte de trás do blazer. A gente define se o blazer é acinturado ou se é reto pela parte de trás, pelas costas desse blazer. Quando ele tem essa costura bem retinha, ele tem o corte reto. Quando ele tem essa costura mais que entra um pouco mais para dentro da tua silhueta, ele é um blazer mais acinturado. E aí vocês vão poder escolher qual é o blazer que melhor fica pro biotipo de vocês. Eu não posso dizer que é um ou que é outro, eu sei que vocês sempre têm dúvidas e me perguntam qual que eu prefiro. Eu tenho os dois estilos porque eu acho que é uma peça realmente muito usual no meu armário, é uma peça muito coringa, é uma peça que é muito versátil, eu consigo aplicar para várias ocasiões, desde looks para passeio até para trabalho, para ocasiões mais formais. Mas se eu tivesse que escolher um entre todos, eu acho que o acinturado acaba realmente sendo mais delicado e mais feminino do que os blazers de corte reto e consequentemente a gente pode utilizar de mais formas, já que ele fica tão bem com as blusas que tem essa amplitude maior, quanto aquelas blusas que são mais coladinhas ao corpo. Outra coisa muito importante que vocês têm que cuidar no blazer na hora de escolher são os botões, se o blazer de vocês tiver isso. Procurem sempre aqueles botões que não sejam tão de plástico, ou que se for de plástico, então que sejam de um material bacana. Testem para ver se ele não vai perder a cor, se ele não vai ficar enferrujado muito fácil, porque a gente consegue, no olho mesmo, a gente consegue perceber se esse botão na segunda lavagem
lavagem ele já não vai ficar de outra cor, ele já não vai ficar tão bonito assim. Ou se vocês amaram o modelo, é um tecido lindo, tem um caimento perfeito e o botão não é tão bonito assim, e o preço tá bom, levem pra casa e troquem o botão. Às vezes é muito mais fácil vocês investirem em um botão mais legal pra realmente deixar essa peça ainda mais bonita, do que vocês comprarem um blazer que custa R$900 apenas porque o botão é um botão mais bem acabado, é um botão mais bonito. A gente sabe que geralmente essas ferragens nas roupas, elas têm um valor agregado muito alto. Então se vocês acharem aí um blazer, não querem investir de cara em um blazer muito caro, procurem fazer essa troca que às vezes super pode funcionar e vocês podem dar uma carinha ainda mais incrível pro blazer de vocês. E o mesmo funciona para aquele blazer velho, tímido, que tá ali jogado no armário, para dar uma repaginada dele. É só a gente trocar os botões e fazer bonito. Outro ponto fundamental quando a gente for escolher o nosso blazer é em relação aos nossos ombros. Principalmente se esse blazer tiver ombreira. Porque a ombreira, gente, ela não pode passar muito desse nosso corte do ombro aqui, porque senão a gente vai parecer que tá vestindo um cabide, a não ser que tu esteja usando um balmain, que o corte realmente é pra parecer muito, muito, muito estruturado, que sai pra cá. Não vai ficar legal, porque realmente a maioria dos blazers não tem estrutura pra isso. Então procurem esses blazers que tenham a ombreira com o limite máximo passando um dedo do ombro de vocês. Ou procurem comprar uma numeração que faça com que isso aconteça. Às vezes a gente compra um número G porque quer um blazer oversize e fica aquelas ombreiras caídas, que na primeira lavagem fica lindo, fica ali, ó, bonito, pleno, super esticadinho. Mas depois que a gente usa uma, duas, três vezes que a gente vai lavar, o que acontece? Esse blazer cai. Aí as ombreiras, elas ficam ali mortinhas pro lado, não fica tão bonito assim, a gente não deixa essa peça com aquele acabamento tão legal. Então cuidem. E cuidem também para escolher o comprimento certo, para essa costura dar certinha com o ombro de vocês, para não ficar muito aqui pra dentro e não ficar muito aqui pra fora. Aquela costura que vem na metade do ombro, ela tá errada, é aquele blazer que não tem um caimento tão bonito. O mesmo acontece se a costura ficar aqui no meio do colo de vocês. Também não vai ficar no jeito certo, pode ficar bonito aí na frente do espelho, mas depois com o uso entrega que aquela peça não tá tão legal assim. E, gente, vamos e convenhamos, um blazer bem cortado te deixa com uma cara de milionária num grau que a gente pode estar de shortinho que a gente tá super bem vestida. Por isso que essa peça é tão atemporal e faz tanto sucesso aí durante tanto tempo no mundo da moda. O blazer, ele nunca foi ultrapassado, ele nunca teve fora do cenário fashion por causa disso, porque é uma peça realmente muito versátil, que imprime muito estilo se a gente souber escolher o modelo certo pro nosso tipo físico e pro nosso, acho que, estilo pessoal, realmente. Outra coisa muito importante na escolha do blazer faz relação com a nossa altura. Se a gente escolher um blazer super alongado e a gente for numa estatura um pouco mais baixa, o que vai acontecer? A gente vai se achatar. A gente vai parecer menor ainda. O mesmo se a gente for muito comprida e escolher um blazer muito curto, um blazer cropped, não vai ficar legal, ele vai cortar a nossa cintura ali de uma altura que não vai funcionar. Então o que a gente tem que fazer? Escolher o modelo certo. E qual é a altura correta? Eu acho, agora é a minha opinião, que é ali na altura do bumbum, ali na altura do quadril. Ela vai ser a altura correta, porque ela vai passar o cós da calça, ela vai tampar ali aquela parte onde vai o cinto passante da calça, mas ao mesmo tempo também ela não vai ser super curto a ponto de nos achatar. E por isso fica tão legal. Pra quem tem a estatura mais baixa funciona, pra quem tem a estatura mais alta esse comprimento também funciona e fica ideal. Tá, Vi, mas eu quero um blazer que seja oversize, então escolhe um que seja no máximo um palmo abaixo do meio do quadril. O que isso vai fazer? Também vai fazer com que não achate a silhueta de vocês, que fique harmônico, que fique bonito. Tá, Vi, mas eu gosto dos blazers curtos, o que eu faço? Dá pra utilizar o blazer curto também, principalmente se você já tem ele no armário de vocês. A única coisa é que vocês vão saber escolher a peça para utilizar com o blazer mais curto. Vocês não vão utilizar o blazer mais curto com calça, por exemplo, porque a altura da finalização do blazer de vocês vai brigar com o cós da calça. Um vai encostar no outro ali e não vai ficar tão bonito. Às vezes pode ficar bonito de frente, mas de costas, quem estivesse vendo vocês, não vai ficar tão legal assim, porque vai ficar uma coisa encostando na outra e vai dar uma achatada. Às vezes a gente esquece de olhar o nosso look de costas também, mas as costas as pessoas enxergam, assim como enxergam a parte da frente. Por mais que a gente não esteja vendo, ela é tão importante quanto a parte frontal. Então cuidem, procurem utilizar esses blazers mais curtos, com macacão, com vestido, que tenha a cintura um pouquinho mais alta, que não seja tão ali na região da cintura mesmo, e principalmente que não encoste essa região da cintura
com a região da finalização do nosso blazer. Aí dá pra usar sem medo o blazer curtinho, que ele não vai achatar a silhueta de vocês e vai ficar muito legal. Isso vale tanto pra quem tem estatura mediana, quanto pra quem tem estatura mais baixinha ou mais alta. E pra finalizar, a gente tem que cuidar sempre a altura do nosso blazer, o nosso comprimento aqui em relação às mangas. Se a gente vestiu o blazer, esticou e ele veio acima desse ossinho aqui que a gente tem na mão, ele tá curto pra vocês. Se a gente esticou e ele ficou 2 dedos ali, ele tá no tamanho ok ainda. Se passou de 2 dedos, se foi para 3, ele tá longo demais pra vocês. Dobra a mão, olha esse ossinho aqui e a gente sempre vai tirar a base do tamanho do comprimento da nossa manga por esse ossinho. Se descer demais tá curto, se subir demais tá longo. E o uso da manga também, ele faz relação um pouco com o estilo desse blazer. Pra quem quer passar um estilo um pouco mais sério, um pouco mais sóbrio, tem aquela reunião importante no trabalho, vai na reunião com a diretora no colégio do filho, tem aquele dia super importante, usa o blazer realmente com a manga mais comprida. Passa um ar mais sério, um pouco mais sóbrio. Aquele dia que tu quer parecer menos formal, quer estar num estilo mais descolado, mais moderno, arremanga a manga do blazer. Mesmo se tiver frio, vale arremangar e deixar a malha por baixo esticadinha. Fica super moderno, fica cool e fica mega descolado. Então tudo vai realmente depender da escolha do nosso blazer e da forma de uso desse blazer. Vocês viram que eu não fiz relação aqui à escolha do colarinho, porque eu acho esse corte aqui muito pessoal. Por exemplo, esse que eu tô usando é assimétrico. Essa parte aqui é mais longa que essa aqui. Mas eu tenho blazers que tem esse corte mais reto, que tem corte um pouco mais largo, então tudo vai variar realmente de acordo com o estilo que vocês gostarem, não tem muito o que falar sobre isso por aqui, mas realmente são esses outros pontos, a parte de trás do nosso blazer, para ver se ele é reto ou acinturado, o comprimento desse nosso blazer, o tecido dele, com o caimento principalmente para não ter essas rusgas, e o nosso punho. Eu acho que cuidando desses pontos a gente pode fazer bons investimentos e aproveitar essa época de sale para arrasar nas compras, porque dá para comprar modelos incríveis por metade do preço, às vezes até por menos da metade, com 60% de desconto. Então usem com inteligência essa época do ano, não saiam gastando aí o dinheiro em 15, 16 peças que vão se degradar com o tempo e só vão criar mais lixo ainda pro planeta. Usem realmente com sabedoria essa época de liquidação para fazer investimento nessas peças mais atemporais e mais clássicas que vão durar para vocês aí o resto da vida. Às vezes investir um dinheirinho um pouco a mais numa peça mais cara vale mais a pena, porque vocês vão poder passar para filha, para sobrinha, para irmã, para sogra, para quem vocês quiserem ao longo do tempo, do que realmente investir em peças aí simplesmente por investir, para fazer um desejo de consumo às vezes de coisas que vocês nem precisam e que vocês nem vão utilizar. Então coloquem aí quem ainda não tem um blazer, prova, gente. Coloca com os looks e veja na prática o quanto ele é versátil, o quanto vale a pena a gente ter no mínimo uma cor no nosso armário para aquele dia que a gente quer passar um ar mais sofisticado e um ar mais bacana ainda no nosso look. Amores, eu espero muito que vocês tenham gostado desse tema. Eu trouxe em relação às liquidações, porque eu já fiz vídeo aqui sobre o que comprar, sobre o que prestar atenção na hora das liquidações, tá aqui no canal, entre todos os outros temas, e tem muita gente já falando sobre isso no YouTube. Eu quis realmente trazer um conteúdo diferenciado pra vocês, para que vocês possam aproveitar essa época do ano, usar com sabedoria o dinheiro e fazer bons investimentos numa peça assim tão atemporal e tão necessária quanto o blazer. São detalhes que a gente não sabe, às vezes, na prática, como escolher, que vocês ficam falando que gostam dos looks que eu posto lá no Instagram e não sabem qual é a diferença, sendo que às vezes vocês compram peças muito parecidas e não conseguem montar looks iguais. Mas é por causa disso, eu me atento muito aos detalhes das minhas peças, mesmo quando eu compro em lojas de departamento, eu sempre prezo pela qualidade, e quem disse que não dá pra aliar preço baixo com qualidade tá mentindo. Porque é só ter um olho mais clínico aí, saber procurar bem, perder algum tempinho a mais, não ir de correria realmente fazer compras e achar que vai comprar uma peça linda, maravilhosa. Vai com tempo, com disposição pra procurar, prova bastante, e se tu puder investir, tá mais folgada, se planejou, tá com dinheirinho extra, arrasa nas compras sem medo também, porque essas peças são bons investimentos e vocês vão poder usar aí durante muito tempo. E como eu falei, a gente consegue encontrar desde as lojas baratinhas até os blazers mais caros. Eu sou a prova viva porque eu tenho dos dois e adoro fazer esse mix aí, usando com muita sabedoria e inteligência o meu dinheiro. Então eu espero muito que vocês tenham gostado. Quem não tá inscrito, se inscreva no canal. Vocês viram que a gente voltou com tudo.
temas todas as terças, quintas e domingos aqui no canal, então se inscreva para não perder nada, a gente ficar cada vez mais perto e deixem um like nesse vídeo se vocês gostaram desse assunto. Falei bastante? Falei bastante. Os vídeos estavam ficando curtos? Estavam ficando curtos, vocês pediram para eu deixar mais longo, eu resolvi voltar a bater papo com vocês aqui, porque sempre tem quem reclama que o vídeo tá curto, sempre tem quem reclama que o vídeo tá longo, e a gente tenta agradar os dois, então por isso tem de tudo por aqui. Tem os vídeos curtinhos e esse um pouquinho mais longo com os outros que estão vindo por aí. Espero muito que vocês tenham gostado, um beijo, e agora eu fui que eu preciso tomar água, gente, falei demais.